Meus amigos, vamos começar aqui falando novamente, continuando o assunto da doutrina social da igreja, falando sobre a vida econômica, que é exatamente o capítulo 7 da doutrina social da igreja, e vamos iniciando aqui pelos aspectos bíblicos. O que a doutrina nos diz sobre os aspectos bíblicos? Que primeiro ela fala sobre o homem e a sua relação com a pobreza e com a riqueza. Biblicamente, a riqueza, ela tem um caráter de bênção, mas não o luxo propriamente dito, e sim a disponibilidade de bens. Então, a, a, a riqueza, ela é ligada à bênção e ao trabalho, ao resultado do trabalho, né? A pobreza é resultado de uma vida ociosa ou de uma falta de vontade para o trabalho, mas também é causado por fatores naturais, como secas, como infortúnios e assim por diante. Então, no Antigo Testamento, a disponibilidade de bens é vista como uma bênção de Deus. A pobreza, consequência negativa da ociosidade e fato natural. Então, só que é, a pobreza, já no Novo Testamento, ela é vista como uma virtude, mas não simplesmente a pobreza material, e sim o desapego dos bens. Quando a pessoa, mesmo ela sendo rica, como por exemplo Santa Gertrudes, ela era muito rica, mas ela não usufruía dos seus bens para si. Ela utilizava os seus bens para fazer o bem. Ela era desapegada de tudo. Ela fazia penitências rigorosíssimas. Então, essa pobreza de espírito é que é a, a virtude dita no Sermão da Montanha, né? E a riqueza como confiança nos bens, isso é um mal. A riqueza, ela não pode ser a garantia da nossa vida. A segurança nossa segurança não está no, na, nos bens que nós possuímos, e sim em Deus. Cada um realiza a atividade econômica conforme sua vocação dada por Deus. Então a riqueza não necessariamente é um, uma busca que deva nortear a vida de todas as pessoas, e sim servir a Deus, né? E se eu pudesse trazer uma palavra, eu traria aquela frase de Jesus: buscai primeiro o reino do céu e tudo mais, o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. A atividade econômica e o progresso devem ser colocados a serviço do homem e da sociedade. Isso significa que a atividade econômica não pode ser um fim em si mesmo e o progresso não pode ficar reduzido a uma parcela de pessoas, e sim deve ser disponibilizado para o bem da humanidade. A fé em Cristo ilumina a natureza do desenvolvimento e orienta no trabalho de colaboração. A pessoa que tem fé em Cristo, quando ela tem uma certa abundância de bens, ela naturalmente vai partilhar esses bens de maneira voluntária. E realizando progressos materiais, né, desenvolvendo benefícios para a sociedade, ela também vai disponibilizar aquilo para a humanidade, né? As riquezas devem ser partilhadas. A des- Por quê? Porque existe aquele princípio da doutrina social da igreja que é da destinação universal dos bens. Então, a riqueza, elas podem ser acumuladas para que se produza mais. Agora, acumular por acumular, isso não faz o menor sentido segundo a doutrina social da igreja, e é como eu vejo também. Pessoas que acumulam por acumular e acumulam e deixam e fazem e impedem com que as outras pessoas também possam trabalhar porque ela acumulou tanto que não há mais espaço para as outras trabalharem, né? Como por exemplo, o que eu vejo mais é no caso de terra. Tem gente que tem muita terra e não produz nas suas terras, mas também não vende para quem quer produzir, nem faz o arrendamento, nem nada disso. A conversão e a transformação das consciências é necessária para que esse princípio da destinação universal dos bens realmente ocorra. E
Agora, a gente não pode ficar esperando que o outro se converta, que a consciência do outro se transforme. Nós temos que transformar a nossa própria consciência e nos convertermos, e nós temos que fazer a nossa parte, e não ficar esperando pelo outro, porque senão ninguém nunca vai fazer nada, entende? Cada um fazendo a sua parte já está se justificando perante Deus, que nós cremos, todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, espero que creiam em Jesus Cristo, e estaremos fazendo a nossa parte e nos justificando perante Ele, e fazendo aquilo que Ele pediu, né? O rico tem que ter a consciência que ele é apenas um administrador do que possui, porque ele não vai levar nada. Ele possui aqueles bens por um determinado momento para administrar, e aquele poder de administração ele é dado por Deus, conforme Jesus falou que toda autoridade provém de Deus. A moral e a economia. Existe uma relação necessária e intrínseca entre moral e economia. Eu não posso ter a economia sendo praticada de uma maneira separada em relação à moral. E nem a moral, ela pode ser irresponsável ao ponto da gente não considerar a economia. Ah, não, eu tenho que ajudar as pessoas. Tá, mas ajudando todas as pessoas eu vou acabar sacrificando a minha família? Isso é imoral, né? Porque eu também eu tenho um dever para com os meus familiares. E ao mesmo tempo, ah, não, eu vou angariar o máximo de bens que eu puder, independentemente da ética que eu empregue na aquisição dos bens. Isso também não pode. Então, a distinção entre moral e economia, ela não implica separação, mas uma reciprocidade que é necessária. O fim da economia não está em si mesmo. Então, o princípio liberal que a gente vê muitas pessoas pregando hoje em dia, de que a economia ela se regula, a economia ela trabalha sozinha, a economia não depende da intervenção humana, está errado. E aí que a economia serve só para si também está errado. A tarefa da economia é justamente permitir o progresso e o desenvolvimento, produção, distribuição e o consumo de bens, dos bens materiais e de serviços. A economia financeira é para ajudar nessas atividades, nessas tarefas da economia, que é a produção, distribuição e o consumo dos bens materiais e de serviços. A dimensão moral é a eficiência econômica acompanhada da promoção de um desenvolvimento solidário da sociedade. Boa, boa definição essa, hein? A dimensão moral ela está relacionada com a eficiência econômica, acompanhada de uma promoção de um desenvolvimento solidário da sociedade. Então, a dimensão moral é pessoal, não são empresas que realizam, que tem que ter moral. Quem tem moral são pessoas. Então, as pessoas é que promovem o desenvolvimento solidário da sociedade. O objeto da economia é a formação e o incremento da riqueza quantitativamente e qualitativamente. Por quê? Porque não adianta a gente é, é, aumentar a quantidade de bens e qualitativamente nós estarmos de maneira precária. E também não adianta aumentar só a qualidade se essa quantidade de bens qualitativamente elevados fica restrita a um punhado de pessoas. Ao mesmo tempo, a doutrina social da igreja, ela combate, né, ela critica, ela se opõe ao consumismo. O consumismo que ele deriva do materialismo, né? O materialismo ele gera essa questão do consumismo e o marketing ele faz com que a gente compre muitas coisas que a gente não precise e às vezes apenas por um impulso a gente acaba cedendo e vai acumulando e vai comprando e vai consumindo e nem precisa daquilo tudo, né? Qual é o que a doutrina social da igreja defende como capitalismo? É o capitalismo como economia de empresa, é também chamada de economia de mercado ou simplesmente economia livre.
Então, esse capitalismo sim, é positivo, né? Não é porque esse capitalismo que ela está falando aí, o capitalismo de empresa, ele serve justamente para aquelas tarefas da economia que estão aqui em cima, ó. Estão aqui em cima. Produção, distribuição e o consumo dos bens materiais e de serviços. A, a economia ela tem que estar voltada para essas atividades. A liberdade da pessoa em campo econômico é valor fundamental e direito inalienável. Então, o Estado ele não deve restringir a liberdade de empreender e de inovar também, porque a iniciativa privada e a empresa, que é a tarefa, né, que é o trabalho organizado com o propósito de produzir bens, serviços e que utilizam a mão de obra, que utilizam os bens capitais. Então, a empresa e a iniciativa privada elas têm que ser estimuladas e é, incentivadas, né? A iniciativa livre e responsável, então, mais uma vez, todas as vezes que a doutrina social da igreja fala em liberdade, é liberdade com responsabilidade. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que responder pelas consequências da sua liberdade. Então, a iniciativa livre e responsável revela a humanidade do homem como sujeito criativo e relacional. O Estado tem a obrigação de tutelar a liberdade e impor limites a atividades incompatíveis. Entende? Então, em relação às atividades é, que são quistas pela sociedade, a produção de uma padaria, por exemplo, os serviços de saúde, os serviços de educação, a produção de papelão, a produção de sofá, a produção de televisores, isso tudo tem que ser tutelado no sentido de ser incentivado e regulado para que não haja a formação de monopólios e a supressão da iniciativa dos menores. Mas, ao mesmo tempo, tem que impor limite às atividades incompatíveis com aquilo que são os princípios da sociedade. Por exemplo, nós temos muitas casas noturnas no Brasil, onde a prostituição ela reina tranquilamente. Temos os jogos, as bets, que estão endividando as famílias e causando muitos males, muito suicídio. Tem também ah, as drogas, né, que não estão sendo combatidas como deveria ser combatida no, no Brasil, embora formalmente haja uma proibição, mas na prática o Estado brasileiro permite que o crime organizado domine áreas e comande é, esse tipo de atividade, né? E também outras atividades incompatíveis. É a escravização. Existem comunidades inteiras no Brasil, ao redor, pelo Brasil afora, que estão sequestradas pelas organizações criminosas que dominam áreas e fazem com que os moradores consumam os produtos que eles controlam. Então, essas atividades o Estado tem a obrigação de impor limites. Continuando no mesmo tempo, no mesmo tema, iniciativa privada e empresa, a empresa e seus fins. Ela serve ao bem comum, a empresa, certo? Mediante a produção de bens e serviços úteis. É claro que a empresa ela tem como finalidade, uma das principais finalidades é o lucro, porque ela tem essa função econômica, né? Gerar riqueza. Mas ela também tem uma função social, que é a função de promover empregos, é a função de fornecer bens para as pessoas. Então, ela tem essas esses dois aspectos, o aspecto da função econômica e a função social. É uma sociedade de capitais e existem pessoas trabalhando na empresa, existem pessoas trabalhando para fornecer insumos para a empresa, e existem pessoas
que consomem esses produtos da empresa. Então, é claro que onde há pessoas, há relação, há função social, certo? O lucro como primeiro indicador do bom andamento da empresa, como eu falei, mas não é o único indicador, porque a harmonia entre o lucro e a tutela da dignidade das pessoas é essencial. Não adianta ter um lucro a qualquer custo, ao custo da escravização dos operários, ao custo de um ambiente desagradável, né? Então, tem que haver essa harmonia entre o lucro e a tutela da dignidade das pessoas. A usura é condenada pela doutrina social da Igreja, tanto a usura local quanto a internacional. A nossa Constituição Federal, ela estabelece que há um limite de cobrança de juros de 12% ao ano, mas os bancos e as empresas de financiamento, elas cobram muito mais de 200% ao ano, e o Supremo Tribunal Federal, ele entende que a limitação que está prevista na Constituição, ela não tem porquê. E aí eles, eles ignoraram a Constituição e permitiram que os bancos exaurissem a, a, a poupança das pessoas e financeirizassem a vida das pessoas, e de tal forma que em todos os lugares em que há o financiamento, há a usura. E até as pessoas também investem, algumas vezes, em determinados investimentos, também buscando a usura. E agora, até no nível internacional, ela também é combatida. Por exemplo, quando os bancos internacionais emprestam para os países, ou quando um país empresta para o outro, não pode haver também esse excesso de cobrança de juros, né, para que se socorra um país vizinho ou um país amigo, né? O papel do empresário e do dirigente da empresa. Qual é o papel dele? O empresário e dirigente de empresa, ele tem um papel de criatividade e de cooperação para a competição empresarial. A, a competição, como a doutrina social da igreja vê, é uma competição salutar para buscar soluções. É claro que você, se tem o mesmo ramo de um outro competidor, você vai se aliar com os seu fornecedor de insumos, você vai se aliar com o seu designer, por exemplo, uma sapataria, o fornecedor de couro, o designer dos sapatos, com o distribuidor do material, para buscar os melhores produtos aos menores custos, a fim de alcançar o máximo de venda e obter lucro, e assim você crescer. Então, é essa cooperação que há no sistema de empresarial. Claro, claro que até nos dias atuais você pode até se juntar com o seu outro concorrente no mesmo ramo, uma sapataria com a outra, para buscar preços melhores nos insumos de um mesmo distribuidor. Se há só um distribuidor na região e várias empresas que pegam desse distribuidor, eles podem se juntar a fim de buscar um terceiro ou um segundo distribuidor de insumo, para que eles juntos cooperando consigam menores preços ainda para os seus materiais, para produzir seu sapato e o seu tênis e assim por diante. A importância central do ponto de vista social. Então, a, o empresário e o dirigente de empresa têm uma importância muito grande do ponto de vista social, porque eles coordenam a atividade da empresa, eles determinam quem vai para onde, as decisões, como está escrito aqui logo em seguida, as decisões que eles tomam têm múltiplos efeitos, inclusive eles estabelecem como vai ficar o ambiente na empresa, simplesmente pelo modo como eles agem, né, como eles respondem às crises, como eles tratam os funcionários e assim por diante. E não podem levar em conta exclusivamente o objetivo econômico da empresa. E não é raro a gente encontrar empresários que fazem isso, que realmente se importam com o seu funcionário.
principalmente na época da, da, daquela época de restrições sociais que impuseram ao mundo em 2020, aquela fraudemia, muitas pessoas, muitos empresários ficavam angustiados porque tinham que os lucros diminuindo e eles iam acabar despedindo pessoas que não iam ter como sobreviver. Então, não é só o lucro, não é só o objetivo econômico que é a razão de ser de uma empresa, mas também aquela formação de um patrimônio social, que é o sustento de várias famílias que dependem daquele trabalho daquela empresa. Continuando, o empresário e o dirigente da empresa devem estruturar a atividade profissional nas suas empresas de modo a favorecer a família. Devem pensar no trabalho, no resultado profissional, mas também pensar que aquelas pessoas que trabalham lá têm família, especialmente as mães, né? As mães elas precisam realmente ter uma atenção para que elas possam eh, dar assistência aos seus filhos, acompanhar as crianças no médico, sem serem perseguidas por isso. E ah, as legislações que são aprovadas no intuito de forçar o empresário a fazer esse favorecimento familiar para as mulheres, isso leva à demissão de mulheres, ao invés de proteger as mulheres. Porque a partir do momento que o empresário ele é obrigado a fazer, ele já vai deixar de ser uma solidariedade que ele vai estar prestando e ele vai estar sendo é, coagido a realizar daquela forma. E se ele não realizar, ele vai acabar, por uma questão de uma crise, de um momento de necessidade, se ele precisar buscar mais resultado, ele vai acabar sendo perseguido pela lei, que ao invés de proteger as mulheres, acaba prejudicando, porque o empresário não vai querer contratar mulher por causa dessas leis. Então tem que buscar a qualidade dos seus produtos, qualidade dos insumos, dos produtos, dos serviços, do ambiente de trabalho, do ambiente de negócio e a qualidade de vida, não só dele, mas também dos funcionários, né? Investir nos setores que ofereçam aos indivíduos a ocasião de valorizar o próprio trabalho. Isso significa que é, aquele setor que faz com que as pessoas se sintam mais valorizadas, como por exemplo, um exemplo mais básico aqui, eu, uma construção de uma estrada, ao invés de contratar uma máquina para fazer, para que se valorize aquelas pessoas que precisam do emprego, seria melhor abrir aquela estrada por meio mais braçal para conseguir empregar mais pessoas, para valorizar mais pessoas, para que mais pessoas pudessem é, ter a sua dignidade no trabalho sendo valorizada. É claro que esse é um exemplo mais antigo, né? Quando se precisava, se deixava de contratar uma patrol, por exemplo, para abrir estradas por meio braçal. Mas é um exemplo que realmente essa escolha faz a diferença. Por exemplo, agora o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Deixa-se de. O governo está proibindo, buscando proibir a automação, alguns aspectos da automação, principalmente na distribuição de cargas, caminhões automáticos, para preservar o emprego dos caminhoneiros. Então, isso o investimento nos caminhões não pode levar ao desemprego de milhões de pessoas. É mais importante manter o emprego, mesmo que a um custo um pouco maior do que eu vou buscar o lucro a qualquer custo. Não é esse o foco da economia. A economia não é ela por si mesma, né? Instituições econômicas a serviço do homem. Os recursos escassos demandam estratégias ditadas pelo princípio da economia. E isso significa o quê? Que onde eu mais preciso é onde eu tenho que
injetar esforço, injetar dedicação e produção. Papel do mercado livre. Os mecanismos, os mecanismos do livre mercado oferecem vantagens seguras. Então, quais seriam essas vantagens, né? Um verdadeiro mercado concorrencial é instrumento eficaz para, olha, veja só, um verdadeiro mercado concorrencial não é o que nós vivemos no Brasil. No Brasil, nós temos muitos, tem muitos monopólios e muitos oligopólios. E o mercado não é concorrencial verdadeiramente. As empresas grandes, elas são muito mais beneficiadas pelas ações do governo do que as empresas menores, o que deveria ser ao contrário, porque as empresas menores, como são hipossuficientes, elas estão mais vulneráveis a, ao, às ao capitalismo predatório das empresas maiores. Deixa eu botar aqui o carregador. Pronto. Instituições. Peraí, rapidamente, deixa eu só pausar aqui. Pronto, eu só precisei colocar o carregador na tomada. Então, instituições econômicas a serviço do homem. O benefício econômico não deve ser o único objetivo. Deve ser ancorado à finalidade moral, para que não corramos o risco da idolatria do mercado, que é exatamente o que fazem os liberais aqui no Brasil. Eles idolatram o mercado, não só do Brasil, né, mas mundo afora. O dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro privatiza tudo. Não, deve ser. a- a- as instituições econômicas devem estar a serviço do homem. Por exemplo, a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, ela está a serviço do dinheiro. Tanto é que a maior parte do capital que está lá é o capital especulativo e não capital produtivo. O Banco do Vaticano, por exemplo, ele tem uma carteira de ações voltadas apenas para empresas que possuem os princípios, né, cristãos, católicos. E as pessoas podem se sentir seguras de que investindo naquelas ações, naquelas empresas, eles estão ajudando pessoas que têm os mesmos princípios católicos. E também tem um grupo de investidores nos Estados Unidos que também tem isso. Eles só investem nas atividades que vão gerar empregos para os americanos e que estimulem o mercado nacional, a atividade produtiva e assim por diante. Então, eles buscam não apenas o dinheiro pelo dinheiro e não acreditam naquela, naquela teoria cega lá do Adam Smith, de que o mercado se regula sozinho, que existe uma mão invisível e assim por diante. Que eu também acreditei por muito tempo, mas eu já abri os meus olhos e vi que eh, ali é um exagero, né? É uma utopia, assim como o seu oposto, que é o comunismo, que também é uma outra utopia muito, todas duas extremadas, né? Chegando perto do fim, o que a Resnova, aliás, a Resnovai, o que essa coisa nova em economia, né? A globalização, oportunidades e riscos. A doutrina social da igreja considera o complexo, que é um complexo fenômeno, a globalização financeira. A globalização em si, ela já existia, que é a, a possibilidade de viajar o mundo, a, o envio de mercadorias através do mundo. Agora, o complexo fenômeno da globalização financeira, que é o instantâneo envio de capitais de uma hora para outra. Hoje, por um clique, eu consigo mandar
Um investidor consegue mandar milhares e milhares de dólares dos Estados Unidos para o Japão, por exemplo, ou de um país distante para o outro. E é esse complexo fenômeno da globalização financeira que preocupa a doutrina social da igreja. Ela diz o seguinte: alimenta esperanças, suscita interrogações. Progresso tecnológico mais a globalização é igual ao aumento da desigualdade e da pobreza relativa. O progresso tecnológico que ele fala é a questão das telecomunicações, que permitiram justamente isso que eu falei, que é a movimentação de capitais de maneira instantânea e os especuladores eles vão para onde mais favorece. E isso tende a gerar essa desigualdade, porque o dinheiro ele vai ajudar a produzir nos países que têm ambiente produtivo e nos países que não têm ambiente produtivo, como é o caso do Brasil e o caso dos outros países em desenvolvimento, ele vai ser utilizado apenas para especular. E é o que faz isso. No Brasil, as cinco maiores empresas que mais lucraram nos últimos anos são bancos. As cinco maiores empresas do Brasil são bancos que não fazem nada. O banco não produz nada. E é isso que gera a desigualdade. Então, o nosso PIB, o PIB foi de não sei quantos bilhões, tá, mas a maior parte é de banco. E o banco não produz, o banco não faz nada. A livre circulação de capitais, por si só, não gera desenvolvimento. Não é a livre circulação de capitais que gera desenvolvimento. O que gera desenvolvimento é pesquisa, produção, inovação, oferecimento de bens e serviços. É isso que gera desenvolvimento. A doutrina social da Igreja acusa as políticas protecionistas dos países desenvolvidos de impedir o crescimento de atividades industriais e a transferência de tecnologia aos países pobres. Aqui eu concordo em parte com a doutrina social da Igreja. No entanto, as políticas protecionistas elas visam pelo que eu entendi aqui da doutrina social da Igreja, a doutrina social da Igreja, pelo menos quem fez o compêndio, defende uma espécie de globalização da economia. Mas o que a gente vê é que cada país, se quiser progredir no seu território, tem que proteger o seu mercado para que ele fique livre de influências danosas de países que são predatórios. Por exemplo, a China é um país predatório. Eles invadem os outros países e tentam dominar por meio da compra das infraestruturas de produção e também por meio da inundação de produtos que eles produzem lá. Então, muitas das coisas, 90% das coisas que eu pego aqui para eu compro aqui em casa, que é mais um pouquinho mais industrializado, é tudo da China. E ele é um exemplo. Então, a doutrina social da igreja aqui, ela erra nesse ponto, que acusa as políticas protecionistas dos países desenvolvidos de impedir o crescimento das atividades industriais dos países mais pobres. Mas não, o país pobre é que tem que construir um ambiente dentro do seu próprio território que permita que as atividades industriais sejam realizadas. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente legal e jurídico aqui no nosso país, ele não permite o crescimento das atividades industriais. E as dificuldades que nós temos com a legislação trabalhista, a complexidade da legislação tributária, a questão também da legislação empresarial, isso tudo causa uma série de entraves. A ética, lá no final está escrito, né, deve orientar as relações econômicas internacionais. É, mas a ética, ela é uma, um atributo que só pode ser desempenhado, que só pode ser exercido por pessoas. O país não tem ética. As pessoas do país têm ética, pode ter ética. Agora, o país em si não tem ética. Então, essa
a relações econômicas internacionais baseada numa ética, isso aqui a doutrina social da igreja está puxando para poder justificar um, um certo governo global. Continuando, oportunidades e riscos. Defesa dos direitos humanos em escala mundial. Aí aqui abriu, de repente aqui, aquele princípio da subsidiariedade foi abandonado e aqui tá, opa, só um momento. Peraí, volta. Então, aqui o princípio da subsidiariedade foi abandonado e passa-se, então, a, a defender a defesa dos direitos humanos em escala global. O âmbito mundial das ações das organizações civis também defende organizações civis, organizações intermediárias, sociais intermediárias de nível global, como a WWF e essas outras, Greenpeace. Então, as liberdades das transações só é equitativa quando sujeitas às exigências da justiça social. Quando ela foi conceituar justiça social lá no começo da doutrina social da igreja, ela disse que esse termo justiça social é um termo até controverso e como é que no final não, aqui nessa parte de economia, ela está defendendo a doutrina, esse conceito de justiça social, que é um conceito muito ambíguo. Então, essa parte da doutrina social da igreja, ela está abandonando o, a racionalidade e está partindo para um lado mais, é, mais lacrador, digamos assim, né? Aí, quando ele fala da solidariedade entre as gerações, moralmente ilícito e economicamente contraproducente descarregar os custos atuais nas gerações futuras. E isso aí é verdade, principalmente em relação aos empréstimos. O Brasil tem muitos empréstimos, os estados brasileiros possuem muitos empréstimos. O meu estado, que é o estado do Piauí, ele pegou nos últimos 2 anos, não, nos últimos 4 anos, pegou 18 bilhões de reais em empréstimos e continua sendo o estado mais pobre do país. E isso vai comprometer as gerações futuras, porque é elas que vão ter que pagar o recurso que foi pego agora. E é moralmente ilícito justamente porque você está pegando alguma coisa hoje que quem vai pagar é lá na frente, sendo que esse recurso, particularmente do Piauí, ele não está sendo investido na produção, não está sendo investido na infraestrutura, não está sendo investido em nada, está sendo perdido, né, no ralo da corrupção. Só que na doutrina social da igreja, quando ele fala essa questão do moralmente ilícito da, e contraproducente, é porque ele está falando aqui principalmente das terras, do meio ambiente, não sei o quê, como se a gente devesse não consumir, não utilizar os bens para guardar para as gerações futuras. Agora, mas só que aí é que é irracional, porque se eu preciso utilizar um bem, eu vou deixar de utilizar um bem para a geração futura. Quando essa geração futura utilizar, ela vai estar sendo injusta com a gente que a gente deixou de usar para elas e eles estão usando e a gente se sacrificou por elas. Eu acho que é, em relação aos bens naturais, nós devemos ir utilizando de acordo com as nossas necessidades, claro que sem, de uma maneira quantitativa e qualitativa, como foi falado lá no começo, de tal forma que a gente evite o consumismo pelo consumismo, o excesso de consumo, é, de uma sociedade materialista que só quer saber de comprar e de acumular. A DSI, que é a Doutrina Social da Igreja, defende uma planificação global para a utilização dos recursos. Tá vendo? Lacrou de novo. Lacrou de novo. O compêndio. O compêndio é como se fosse um resumo do que pensa a igreja.
mas ao longo da história eu não dá para a gente saber, eu não dá para eu ver isso daí, porque são muitos e muitos e muitos documentos que serviram de suporte para a realização desse compêndio. O compêndio defende a planificação global para a utilização dos recursos e abandonou, de uma vez por todas, a, o princípio da subsidiariedade. O sistema financeiro internacional permite o investimento em larga escala, é o que permite construção de portos, é o que permite construção de estradas, de grandes hidrelétricas, é o sistema financeiro internacional. Porém, ele aumenta o risco de crises financeiras. Por quê? Porque grande parte do dinheiro do sistema financeiro ele é utilizado para especular. E na hora que que há uma onda de insegurança em um determinado país, essa onda ela vai se alastrando e acaba quebrando, né, ou repercutindo em vários outros países. E, inclusive, ela mesma, o próprio sistema financeiro internacional cria bolhas para que, eventualmente, essas bolhas elas desmontem novamente o que foi construído para que os especuladores cresçam em cima das crises. O sistema financeiro internacional, quando é voltado para si, perde a conexão com a realidade. Deixa-se de investir no capital, deixa-se de investir em atividades produtivas para investir em papéis, esperando apenas o retorno financeiro e não para estimular a produção de um determinado produto. Necessidade de um quadro normativo para tutelar a estabilidade do sistema financeiro, promover a concorrência e assegurar a transparência. Isso aí nós estamos vendo no Brasil nos dias de hoje com o caso Master, que foi justamente a, a ausência de um quadro normativo para tutelar. Aliás, até que existe no Brasil quadro normativo para tutelar a estabilidade do sistema financeiro. Agora, não adianta nada ter leis com pessoas que não querem cumprir as leis. O presidente do Banco Central e os seus funcionários, ministros do STF que alteram o entendimento a respeito da lei conforme a sua, o seu desejo, conforme a conveniência do momento. Então, embora seja necessário um quadro normativo para tutelar, pressupõe-se que esse quadro normativo ele vai ser respeitado, o que não acontece no Brasil. Nos Estados Unidos ocorre, em países sérios ocorre. Aqui no Brasil não está ocorrendo. O papel da comunidade internacional na época da economia global. Aí aqui a doutrina social da igreja, ela realmente veste o fantasia de lacrador, de defensor de um governo global. Então, ela diz que a perda da eficácia do Estado na condução da dinâmica econômico-financeira nacional. O Estado já não tem mais condições de realizar a administração e conduzir a economia do seu próprio país. A noção de mercado nacional passou para o segundo plano. Passou para o segundo plano e é por isso que nós vemos uma, uma prioridade do sistema financeiro internacional que gera tantas crises. Então, o que há para acontecer, o que se deve fazer é resgatar a noção de mercado nacional e passar essa noção de mercado nacional novamente para o primeiro plano e deixar o sistema financeiro internacional com seus valores especulativos, com seus recursos que só especulam em uma situação na qual não possa prejudicar o nosso mercado interno. A regulação do sistema financeiro econômico mundial deve ser realizada pela comunidade internacional, mais uma vez defendendo o governo mundial, abandonando o princípio da subsidiariedade. Nos organismos internacionais devem ser equitativamente representados os interesses da grande família humana. Quais são esses interesses? Como é que a doutrina social da igreja fala em interesses da grande família humana, e lá atrás estava falando de desenvolvimento pleno do ser humano, e o desenvolvimento pleno do ser humano tem a ver com o seu progresso espiritual,
e o progresso espiritual está relacionado à religião, e a religião que se entende na Igreja Católica como verdadeira, e é a verdadeira, é a religião católica, e aí tem que representar todos os interesses da grande família humana. Negativo. Se, primeiro que o princípio da subsidiariedade deve ser respeitado, mas se houver organismos internacionais, eles devem defender os princípios cristãos, os princípios católicos, os princípios que permitiu com que a humanidade se desenvolvesse até onde nós chegássemos hoje, até onde nós chegamos hoje, não com tanta liberdade, porque virou libertinagem, virou é, promiscuidade, o que nós estamos vendo no Brasil, por exemplo, e muita coisa também nos outros países, né? E as outras culturas dessa grande família que a doutrina social da igreja está falando aí, as outras culturas, elas querem se impor, principalmente os muçulmanos e os chineses, os russos, eles querem se impor, sim, com os seus próprios princípios, os seus próprios valores. E a gente está abdicando desses nossos princípios e valores em nome de uma grande família humana que a gente imagina que existe, mas que só vai realmente ocorrer se todo mundo estiver sob o domínio do mesmo Senhor, Jesus Cristo. Então, os organismos internacionais, ao meu ver, eles devem ser representantes da visão, da cosmovisão cristã e incentivar e realizar as suas ações baseadas nesses princípios cristãos. Um desenvolvimento integral e solidário. Promover todos os homens e o homem todo. Então, lá atrás ele estava falando que tem que se respeitar a grande família humana. E aqui está dizendo que tem que promover todos os homens e o homem todo. O que é promover o homem todo se a gente não vai levar em consideração o lado espiritual? Então, nós temos há essa contradição aqui na doutrina social da igreja, como eu já expliquei lá atrás, e no tópico seguinte ele fala: defesa da consciência de economia interdependente. É, realmente temos que ter consciência que a economia é interdependente, mas em determinados países nós devemos buscar diminuir essa interdependência. Por exemplo, um país como os Estados Unidos, hoje em dia ele está fazendo isso. O Brasil, ele deveria estar fazendo isso, e nós temos tudo para ser independente na produção de fertilizantes, na produção de combustíveis, na geração de energia. Nós temos muito espaço para e muita condição de realizar o nosso próprio desenvolvimento industrial, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que nós estamos sendo subjugados, nós estamos sendo escravizados, colonizados, é o neocolonialismo, no qual a gente só serve para exportar matéria-prima, enquanto os outros países nos enviam a sua produção industrial. E aí nós devemos sim proteger o nosso mercado interno, a fim de desenvolvermos todas as nossas capacidades e promovermos aí o bem de todos os homens e os homens de maneira integral. Os problemas sociais assumem dimensão planetária. Abandonou mais uma vez o princípio da subsidiariedade. Necessidade de superar a cultura individualista. É, aí é a aplicação, né, do sentido do princípio da solidariedade, que realmente isso é verdade. A necessidade de superar a cultura individualista mas sem impor no sentido de o Estado tomar do cidadão que produz para que ele supostamente distribua uma parte. É claro que há o sentido distributivo da justiça, mas a superação da cultura individualista é uma superação da cultura que só pensa em si e só é solidário se alguém forçar a pessoa a ser solidária. Nós temos que ser solidários, sim, mas de uma maneira espontânea e não com a coerção do Estado. O desenvolvimento humano e solidário reorienta os países para um sentido existencial. Isso é verdade. E é por isso, por essa falta de sentido existencial, que muitos países ricos têm populações tristes, populações deprimidas, com altas taxas de suicídios e
eh, e que perderam esse sentido, né? Quando se resgata esse sentido existencial, não, o nosso país, ele tem a vocação de fazer tal coisa, como por exemplo os Estados Unidos atualmente está fazendo. Eles estão tentando recuperar esse sentido existencial e isso faz com que as pessoas trabalhem de maneira mais cooperativa entre si, as empresas também, e as pessoas sigam buscando um objetivo que ajude o país a crescer. Necessidade de uma grande obra educativa e cultural. A economia é apenas um aspecto e uma dimensão da atividade humana, ela não é um fim em si mesmo. A vida do homem ela não pode ser reduzida a uma dimensão materialista. Então, a pessoa bem-sucedida não é aquela que acumulou bens. Re- Retomo aqui aquela frase de Jesus. A felicidade do homem não consiste na abundância de bens. Não, de jeito nenhum. A felicidade do homem consiste em cumprir a sua finalidade enquanto homem, que não está nele mesmo, e nem em algum fim que ele atribua a si, mas sim naquele fim para o qual ele foi criado e que foi colocado na natureza dele, na nossa natureza, desde a nossa criação, desde a criação da nossa alma, que é amar, conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o fim do homem. Aumentar o senso de Deus e o conhecimento de si mesmo é a base para o desenvolvimento completo da sociedade humana. Isso aí, tá ok, é verdade. Aumentar o senso de Deus. Temos que fazer tudo pela honra, pela glória, para a maior glória de Deus, como dizia Santo Inácio de Loyola, né? Conclusão. Então, nós vimos a luta do homem na história pelo progresso, que a pobreza era uma situação que ocorria, mas com a inteligência, com o desenvolvimento das atividades econômicas, o progresso foi chegando na humanidade. Relembramos alguns princípios norteadores que a própria doutrina social da igreja se contradisse, a gente mostrou. Eu botei ali B, D2S2, que é o B. ah, Depois eu vou lembrar, deixa eu ver aqui. Ó. O D é distribuição universal dos bens. E o outro D é direitos humanos, princípio dos direitos humanos. O S é solidariedade e o outro S é subsidiariedade. E o B, eu esqueci qual é o outro B. Deixa eu olhar bem aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui rapidinho, vou pausar aqui. Pronto, achei aqui. É o bem comum, destinação universal dos bens, direitos do homem, solidariedade e subsidiariedade, mais o princípio da economia que foi falado lá no comecinho também. Economia produtiva versus a economia especulativa, a gente viu que a economia de mercado, a economia de empresa é o capitalismo que a doutrina social da igreja prega, que é isso que gera o desenvolvimento e o progresso. E a economia especulativa é aquilo que é baseado na usura e que é condenada pela igreja. A gente também viu a posição da doutrina social em relação ao Estado, achando que o Estado já está perdendo a sua função de ser, né, seu sentido de ser, principalmente no que se trata de regular a dinâmica econômico-financeira dos seus países. A doutrina social defende a internacionalização das ONGs e o fortalecimento dos organismos internacionais, abdicando completamente do princípio da subsidiariedade. E o papel da poupança, que é o papel da poupança, a poupança como, eu não sei se eu citei, mas é bom que eu retomo aqui. A poupança, como resultado de um excesso que ocorre no progresso, ela define para onde que vai os recursos de quem conseguiu acumular um pouquinho. Se ele vai querer comprar uma casa, se ele vai querer comprar um carro, se ele vai querer guardar um pouco mais na poupança para fazer um outro investimento, para fazer uma viagem, para fazer alguma coisa.
e o papel da poupança ele é essencial para a, equilibrar e direcionar a economia e também para financiar os investimentos do Estado em estrutura. Você tem mais alguma coisa? Não, não tem? Então, agradeço a todos que ficaram aqui, que assistiram. É um assunto um tanto quanto complicado, mas ele tem repercussões diretas nas nossas vidas e espero que eu não tenha me enrolado muito e os slides servem um pouco para me orientar. Talvez a minha articulação não tenha sido da melhor, mas assim que a gente vai aprendendo, vou aprendendo um pouquinho em pouquinho, já sei que o liberalismo, ele em si, ele não é bom, assim como o comunismo também não é bom. O que é bom é a, a economia produtiva, a economia de mercado, a economia de empresa, e que a igreja condena a usura, e que o empresário ele tem uma função importantíssima na nossa sociedade, e assim por diante. Todo mundo ouviu o que eu já falei. Então, um grande abraço, Deus os abençoe, Nossa Senhora os proteja, São Miguel Arcanjo os defenda no combate, e continuemos rezando pelo Brasil, rezando pela humanidade e rezando pela nossa própria salvação. Um abraço a todos.